Gente, parem de ser rasos na palavra, em oração, devocional, mergulhem em Deus, vocês podem ter experiência já. Eles podem chegar na nossa idade aqui, 32, 35, eles podem chegar muito mais crentes, profundos em Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio, estamos começando mais um O Santo Podcast, à minha direita, Giovanni Claudino. Tudo bem, John? Maravilhoso. Que bom, hoje o papo vai ser gostoso, tá? Vai. Eu já vim animado, já vim de boné, porque vamos falar com a linguagem. Já veio mais descolado. Já vim descolado, porque eu não vou falar com esse público mais sério, mais idoso. Entendi. O público mais idoso hoje... Artrite reumatoide, tá? Não, hoje a farmácia não patrocina, né? Tá, ok, daqui a pouquinho, Aqui. tá? Mas a risada já veio, tá? Sim, A risada aí, a galera daqui já a tá pouquinho ouvindo a risada. vocês vão sentir, já sentiram o tostão da voz, tá? Um convidado incrível nós trouxemos para esse episódio. Mas, Giovanni, antes de a gente falar... Primeiro, eu quero que você se inscreva no nosso canal, Santo Perfeito. Podcast, ative os sininhos lá, isso é muito importante para nós e não custa, é de graça para você, tá? É de graça, Dá para tá? pagar. Aí você pede o nosso Pix que tá. Não precisa nem pedir, já Universal tá ali. Reino de Deus, já tá isso, já tá lá Já embaixo. tá ali para Mas você. também quero falar para vocês de algumas empresas que você pode consumir lá. Sim. E certamente dizer que é o Santo Vai Podcast ajudar lá vai também. ajudar muito a gente lá, que é a Dalmarco Autopeças. Um abraço, hein? Tá? Para o carro importado dele tem peça. Para o teu Ali carro novo, talvez não tenha. Por quê? Porque lançou ontem o teu carro, né? Agora para o meu carro velho, tem de penca. Então se você tem um Cherry, QQ, aquelas coisas, agora Audi, Mercedes, BMW, essas coisas, tem lá. Se quiser carro 2029, que nem chegamos lá no ano, mas já está aqui, tem também. Aí Tá? é difícil. Tá? O Belas, que é essa grande escola de artes aqui. Um abraço, John? hein? Então, se você quiser aprender a tocar um violãozinho, Belas Artes. Se Belas quiser Artes, dançar Joinville. também, John. Também fazer é bom. dança profética. Teatro. Teatro, oratória. Verdade, Tá? tem oratória Enfim, também. tudo que se fala assim, ó, é arte, aqui tem. Dona Coisas e Tal. Um abraço para dona Dona Norma. Norminha. Hein? O Sensacional. Workplace, o capelão mais bonito da cidade. O segundo, Harmonizado. O segundo sou eu. Tá, o primeiro Sim, é ele. sim. Eu me acho que o segundo. Tá. Até porque eu não ando de Volvo, né? Então não tem como eu ficar mais bonito que ele. Tá? A Agência 47, para você que tem uma empresa que está faturando R$1 milhão, mas sonha em faturar 20, 30 Vem. ou 40 milhões, a Agência 47 Vem. vai te botar num radar que possibilita o aumento de faturamento. Tá? É uma Agência 47 que, inclusive, está cuidando do nosso canal, né? Explosão. Está cuidando do Não, nosso canal? Sim, A partir de março vai cuidar do nosso canal? Bombadaço. Vamos demitir quem tá Sim, lá? Vamos demitir. Esse mês ele Já já avisa ele que ele tá no aviso aviso. prévio, tá? Aviso prévio. Nós já temos também mais um aqui com a boca já aberta, tá? Isso, Que ali é já pinga, Não, Cleiton então tem da que- Massa. Tem que correr. Isso. E temos a Madeireira Rossi. Se você comprou terreno em Campo Alegre e quer fazer uma casa, a Madeireira Rossi. Para você que quer fazer um deck, inclusive eu orcei agora. Vou fazer um deck lá no meu quintal lá. Fazer um negócio Olha, lá. legal. Um abraço pro Rossi, hein? Realmente é a mais barata. É a Sim. melhor e Não, mais é o- barata é da o- cidade. é o Não melhor tem- preço E da assim, ó, cidade. chega a 30% mais barato, tá? Sim. Isso aí não tem Inclusive, nem quando como bater. Jesus fala assim, ó, antes de querer tirar o cisco do olho do teu irmão, tira esse tronco que tá no teu. O tronco era Rossi. Era a Madeireira Rossi, tá? Então, Já tava lá? E pela idade do Rossi, Tá. dá para acreditar É que, o inclusive, Rossi. a Arca de Noé foi feita com madeireiras Rossi, tá? o Rossi, ele não viu o dilúvio, mas pisou no barro. Ele só não fez a cruz, tá? Isso. A cruz, Não, ele não, não- a cruz a cruz, não, ele tá- a cruz foi o concorrente daqui de hoje. Então, não compra no concorrente. Pelo amor Vai de lá Deus. no Rossi. Vai lá, depois desse momento herege, Manda tá? esse com isso. Isso. Não, vamos chamar um pastor Mas aqui. tem uns não. caras mais hereges aí no mercado. Tem uns carinha aí, tu Tem. diz? Tá, Aqui então de tá bom. Joinville. Não tem. Não tem. Deixa eu falar pra você. Com quem que a gente vai falar, John? Ou o que tu quer falar? antes Isso. de O apresentar? assunto Vamos. é muito importante. A gente vai falar sobre a geração Z, jovens, adolescentes. Você pastoreia jovens e adolescentes há anos. Temos aqui
também um pastor de jovens e adolescentes. E eu sei que o rapaz da Agência 47 também conhece aqui... Lá de trás. Lá. Fala bem, tá? Fala bem. E fala bem dele. Então, assim, não. se fala bem de lá de bem trás e também daqui, Isso. lindo, tá? Ah, já conhecia lá antes? Antes de vir pra cá. Não sabia dessa história. Sim, nós vamos saber aqui já também. Ele é casado com a Sara Rafaela. Aliás, queremos você aqui também, hein? Queremos Antes você de aqui ganhar o também. neném, inclusive. Pode ser. Isso. Melhor, porque depois, Depois mano. depois Depois ela não vai vai querer vir. mais nada. Não vai Depois querer é mais só nada. 2027. Isso. Aí a gente vai estar estourado e não vamos querer ela. Ele que cuida do Sou Atração e também do Feras ali na Igreja dos Filhos. Pastor Jamie com a gente aqui. Que Prazer, beleza, mano. Que que bom, que bom. honra. Bom te ter Obrigado, aqui, mano. gente. Obrigado. Que bom estar aqui com vocês, com todo mundo que está nos ouvindo agora, ouvendo também. Sim. Que alegria estar aqui para falar de um assunto relevante. Afinal, vivemos na geração Z. Todos nós estamos inseridos nesse contexto. Rapaz. Que bom estar aqui. Que bom. Bom demais, bom demais. A gente que é novo, né? Oh, demais. Novinho, são novinhos? Demais, Novinhos. demais. Mano, 32. 32. Tu tá com 35? Eu tô com 3.5, isso. Tá acabado. É, gente, são marcas Se olhar da vida, pra né? testa, depois de tanto botox, eu diria que tem 45. Já, né? Marcas de uso, tá? Mas nós estamos... Evidente. Aliás, tu estás alinhado, hein? Ah, mano, obrigado, mano. Estamos tentando, né? Tá. Estamos tentando Tá. ficar. Você sabe que... Olha só que legal. Sabe, eu tô indo pra academia, cara. E tu é um dos caras que eu falei, que insistente esse cara, né? Aí eu contratei um personal lá pra me ajudar. Olha aí, ó. Abandonei. também a tem cara. personal? Nunca me senti tão fitness em toda a minha vida depois disso. Isso aqui é um depois tu viu? elogio. Não, tu viu? Mas tenho um personal, né? Que coisa maravilhosa. É uma personal incrível, uma querida, assim, lá da igreja também, amiga, né? Todos da Sara, de o todos meu, eu não nós. gosto dele. Cara, Meu eu. vizinho, eu odeio ele. Cara, tem hora que eu fico com ódio do personal eu também, sou né? veneno. Mas, Eu- né? tu tem Mas é ideia, necessário. Todas as coisas Quando cooperam, eu vejo né? o portão do meu vizinho abrindo, eu fecho o meu. Eu falei, não, Olha aí, ó. não quero ver esse Nem cara olha aqui. pra mim. Não quero. Eu compreendo, eu magoado. compreendo bem. Mas ele disse que daqui 3 meses vai me dar bomba. Olha aí, ó. Não, uma bombinha, Um suco, eu né? falei, não, Um isso. suco, né? É o suco, né? Mas, James, se apresenta. A gente apresentou superficialmente aqui, mas se apresente para quem tá ouvindo ou assistindo aí o Santo Podcast. Ah, Quem que é bom, esse gente. pastor? Vamos lá. Sou o Jamie, sou um paraense, comedor de açaí. Ó. Já tô vindo Tá, lá. rapidinho então. Tem alguma coisa a ver do açaí de lá com o daqui? É parecido Mano, ou não? não tem nada a ver, mano. Não tem nada a ver, né? Então, lá é o açaí puro e aqui, de fato, né? Até por Tem a questão de mistura, mercado, tem a mistura, o xarope. Então, é bem diferente, né? Mas tu bem gosta diferente. do daqui, não? Não, nem como aqui. Muito olha raro. isso. Muito raro. Bom saber. Muito raro. Eu agora fiquei com vontade de comer o verdadeiro. É. né? O pessoal vai falar que tem gosto de terra, né, mano? Não entendo, mas tudo bem, né? Vocês já ouviram isso, né? É, eu Porque nunca quando comi come terra, de né? fato, o pessoal tem gosto de terra. Não sei de onde saiu isso, mas tudo bem, né? Vamos respeitar E lá a livre cultura opinião. de comer açaí é muito forte, né? Se Muito come forte, açaí, muito forte. Lá você vai comprar, me dá um litro de açaí, aí já tira na hora ali, você pega e leva pra casa. Caramba. Que top. Dessa forma. Mas Agora sim. sou esse paraense, comedor de açaí. Então, né, venho de uma família toda cristã. Já saí de lá do Pará, já vai fazer 12 anos aí. Fui para Goiânia, lá me formei, sou engenheiro de produção. Que legal. Então, atuei pouco tempo na área, até porque sempre Deus já me apontou o ministério, antes mesmo da faculdade, o ministério mais efetivo, né? E conheci a minha esposa, né? Eu estou em Joinville hoje por causa da minha esposa, Sara, maravilhosa, a mulher mais linda desse mundo. Sou apaixonado por ela demais. E eu conheci ela no meio da faculdade, no Maranhão. É toda uma outra longa história. Ó. Né? Eu morava em Goiânia, ela em Joinville, nos conhecemos no Maranhão, em uma escola de missões e adoração. Caramba. Namoramos sempre à distância, né? 2 anos e 3 meses. E casamos. Eu vim para Joinville para casar e para isso. Então tem 6 anos de Joinville. Cá estou construindo, né, a minha história. demais. E já sou o pai do Lucas, 16 anos, pai do Joshua, de 2 anos, e pai do Caleb, que daqui a pouco, né, tá no forninho ali, daqui a 5 meses, vai estar com a gente também. Então, 3 rapazes aí. Que demais, que demais. Isso vai ser bom para lavar o carro dele. Oh, demais, vai. hein? Você Demais. vai usar também, né? Ah, tem que ter mão de obra, né, mano, para contribuir, né? Que maravilha. Ô, Giovanni, hoje a gente vai falar de um tema que você tá bem familiarizado também, né? Cara, é um tema... Esses desafios. e é um tema muito, muito
importante conversar, porque a gente vê essa quantidade de adolescentes vindo, cara, com uma estrutura familiar diferente, Sim. Basicamente da passada. Sim. Né? Raramente você via um adolescente sem pai, sem mãe, raramente você via isso, né? E quando acontecia, você via o vô e a avó assumindo o negócio, virando pai, mãe, dividindo a herança, Isso. sabe o negócio? Não. Então, não deu por algum motivo, nossos filhos. Né? E hoje a gente vê isso tudo muito solto, né? Sim. Uma outra coisa também que eu percebo muito hoje os pais estão em busca de muito dinheiro e pouco cuidar da família. Então, eu vejo que os filhos de hoje em dia já não estão mais em casa porque de manhã vai para um colégio, de tarde vai para outra escola, de noite tem curso disso, curso daquilo. Eu mesmo já presenciei, já aconselhei adolescentes que só queriam ser filho de pai pobre que não tinha dinheiro para pagar tudo. Naquela história de dar o melhor, eles esqueceram que o melhor que poderiam dar era eles mesmos, Perfeito. Né? É a geração que está se criando. E muitas vezes eu vejo, e eu lidero adolescentes há uns 10 anos, e eu muito percebo que a gente aponta muito para a geração de adolescentes como os culpados. E eu vejo que os culpados não são só eles. A gente entende uma geração e uma... Como é que eu vou falar? Uma direção, né? do mundo que está se tornando. Mas eu vejo que muito a culpa é dos pais. Total. A culpa é nossa mesmo, como o adulto de 40 anos aí, né? Então eu percebo muito isso. Eu tenho vários adolescentes, como eu estava falando, que, cara, meu sonho era que meu pai fosse muito pobre, que eu não pudesse estudar em colégio particular, nem fazer curso disso, curso daquilo, outro. Só queria sair do colégio meio-dia, ir para casa, curtir minha mãe em casa, a gente fazer uma cuca para o pai quando chegar do trabalho. E isso não acontece, mas jantam em restaurantes caros, viajam todo final de semana, mas viaja só para foto de Instagram. Isso, exatamente. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre os desafios, né, da geração Z, e eu acredito que você, até porque você tem um menino de 16, você tem um adolescente dentro de casa, né? E aí a gente quer entender um pouquinho, né, John? O que você, como pastor, vê como pai, o que enxerga, quais são essas... Até porque já viveu, tá com 3.2 ali. Exatamente. Já foi e a adolescente, primeira, faz tempo que a foi primeira que eu já vou lançar na rede aí é justamente isso. Se você percebe essa diferença dos jovens ali um pouquinho mais atrás, trazendo, eu tenho 35 aqui, para essa geração vindo agora, né, na adolescência, tu sente alguma diferença de nós como adolescentes e a nossa geração desses para desafios deles? Total, gente. Total diferença. Por quê? A gente poderia falar por muito tempo de inúmeras diferenças, né? Tá. Se você bate o olho assim na nossa geração e na geração atual, você vê que não vai ter muita coisa parecida, não. Então a gente poderia falar de várias coisas, né? Então como é que a gente pode dar uma resposta mais sólida, né, para essa pergunta aqui? Eu diria que a principal diferença vai passar pela tecnologia. A principal diferença vai passar, não é a tecnologia, porque você pode fazer ela para um bom uso ou mau uso, mas ela vai passar porque a tecnologia ela te dá a possibilidade de ouvir muitas vozes. Então, nossa geração, nós vivemos a transição da tecnologia. Só que antes de viver essa transição, nós aprendemos a ouvir a voz do meu pai, da minha mãe, né, dos nossos pais, dos avós, ali você deu o exemplo. A voz do nosso pastor, do nosso líder, tinha um peso importante e que nos guiaram até aqui. Obviamente, você pode ter exceções, algum fato que deu errado, mas sempre foi respeitado e aprendemos a ouvir essa voz. Hoje, a voz do pai, da mãe, do líder, do avô, da avó, enfim, elas talvez não estão nem em segundo ou terceiro plano, elas estão no meio de uma série de outras vozes. Porque enquanto você está falando para o adolescente, por exemplo, olha, cara, viva para Jesus, gasta sua vida para Jesus, ele vai ouvir na internet, em algum outro podcast. Não, gente, não é bem assim. Vai se gastar sua vida para Jesus. Pare de ser careta, né? Ou pare de ser cringe, né? Que usaram esse termo que surgiu um tempo. Isso é cringe, cara. Então, eles vão começar a falar, cara, realmente não vale a pena. Então, na internet, tecnologia, ele vai começar a ver que existem outros estilos de vida, vários outros. E começa a fase da comparação. Pô, será que eu estou com 14, 16, 20?
Não posso viver isso também? Será que eu não posso por aquele caminho? Então a voz do Jonathan, a voz do Giovanni, o líder de adolescente, já não tem tanto peso, porque ela agora é mais uma no meio de tantas outras vozes. Perfeito. Por isso que eu falo que passa pela tecnologia, não estou demonizando a tecnologia, mas hoje ela te possibilita muito isso. E como nós viemos antes dessa transição, né, nós passamos ali pelo Orkut, vimos o nascimento do Orkut, vimos a morte do Orkut, vimos o nascimento do Facebook, ele tá ali, tá no cantinho dele, o Facebook, né? Aí vem o Instagram, TikTok já, né, que é mais atual e, enfim, uma série de outras redes sociais. Só que nós viemos antes disso e aprendemos a ouvir a voz antes. Então hoje, por mais que a gente tenha um leque de vozes que a tecnologia nos dá, a gente fala, opa, peraí, tem a palavra de Deus, Tem uma opa, tem um base pai, ali, né? tem uma mãe, minha esposa. Opa, meu pastor, o que Deus quer pro meu ministério? Eu vou ouvir eu vou pro YouTube procurar o que Deus quer pro meu ministério? Ou será que eu chamo meu pastor para um café e sento, né? E agora, o que é isso? Porque ele pode dar uma direção, né, diferente, ouvir Deus ali para mim também. Então, hoje, passa por isso. E até porque esse pastor presente está sempre, né? Exatamente. Então, ele já entendeu o que você... O teu estilo, onde você pode, onde você não pode servir. Exatamente. Não que ele é a voz da verdade, sim, mas ele tem te acompanhado há mais tempo. Exatamente. Né? Eu vejo muito isso. Muita gente pergunta... Essas perguntas para caixinha de pastor, né? De vários pastores famosos... Essas perguntas que eu fico pensando assim, ó, tem que ser muito besta para fazer essa pergunta assim. E eu entendo que às vezes é uma curiosidade ou uma autoafirmação, né? Eu quero uma autoafirmação. E, graças a Deus, muitos, pelo menos os que eu sigo, eles batem na tecla certa, né? Mas o medo é, eu, adulto, sigo os certos. O adolescente, quem está seguindo, né? Exatamente. Falando de rede social. Exatamente. Eu quero até voltar um pouquinho aqui, que você falou que a culpa é dos pais. Eu não quero deixar morrer porque é algo importante. Sim. Muita gente desacredita nessa geração. Ah, porque no meu tempo era assim. E muitas vezes a gente fala até talvez de boca cheia, né? Não, eu era assim, no meu tempo era assado. Ah, essa galera de hoje é muita... Mas se a gente parar para pensar, a culpa maior não é deles, é nossa. Porque o responsável de passar o ensinamento, o bastão para eles, um bom costume, uma moral, o evangelho acima de todas as coisas, até conceitos de famílias, enfim, é nosso. Então, se eles não estão conectados com esse pacote de ensinamentos, faltou em nós. A gente talvez ficou pensando muito em nós, a nossa geração, nós somos bons, nós aprendemos assim, meu pai me ensinou, meu avô me ensinou, mas na hora que chegou a nossa hora de ser pai, de ser professor, de ser discipulador, nós não passamos para eles. E agora nós estamos botando a culpa neles. Porque eles são assim, porque não é mais a mesma coisa. No nosso tempo nós éramos talvez mais intensos, eles não são tanto. Sim. Mas quem ensinou sobre intensidade para eles? Quem ensinou sobre gastar a vida para Jesus corretamente, né? Quem é essa voz ativa? Então, assim, antes de falar deles, eu gosto de apontar o dedo para nós, primeiramente, Sim. sabe? Sim. Eu tenho uma mãe que uma vez me perguntou uma coisa assim, ó, poxa, vocês... A gente tinha um culto... tem ainda, né? Acho que a maioria dos adolescentes, um culto por semana, de adolescentes. E ela me perguntou assim, pô, vocês não acham que é muito pouco? Imagina, uma refeição só por semana, ela usou esse tema. Eu falei assim, ó, mas eu só sou um restaurante, ele não está comendo todos os dias com a senhora? Exatamente. A senhora não está dando... Aí eu vou bater nessa mãezinha. A senhora não está dando comida todos os dias para o seu filho? Porque é a responsabilidade da senhora educar o seu filho, ensinar o seu filho. Eu só sou um restaurante, que vai comer uma comidinha diferente. Talvez uma comidinha que não tem em casa todos os dias. Mas a senhora precisa alimentar o seu filho diariamente. Então, essa responsabilidade que você falou, é responsabilidade nossa olhar para os nossos filhos e educar os nossos filhos, ensinar o Senhor para os nossos filhos. Meu filho aprendeu a ler e eu falei assim, meu filho, não tem nada mais importante para você aprender a ler e conhecer a Bíblia do que qualquer outro livro, é menos importante. Exatamente. Então, ele gostava muito de Homem-Aranha, essas coisas. Mas não tem nenhum livro que chega aos pés das histórias incríveis que tem na Bíblia. Não, é loucura as histórias que tem na Bíblia. Exatamente. Então você vai ler a Bíblia. Acho que o primeiro livro que eu li, 10, 11 anos, foi a Bíblia toda. Mas não é porque meu Deus, que menino diferenciado, não. Meu pai e minha mãe estavam lá todo dia. Bora, lê em voz alta, que é pra saber que eu não vou pular a genealogia, né? Então lê em voz alta aí. Verdade. Ai, pai, mãe e tal. Mas li, me ensinaram. Então hoje, nada contra os livros devocionais, né? Tem números por aí. Sim. Mas quem caminha próximo, e principalmente pro meu filho, eu não lembro de ter oferecido um livro. Ó, pega esse livro devocional aqui e faz.
eu tenho seu lugar de importância para quem está Sim. iniciando, mas a Bíblia é central para ele. Sim. Me ensinaram assim, então eu não posso passar, não posso pecar na passagem desse bastão aqui. Sim. Tem que ser correto Sim. nessa passagem também, principalmente quando se diz a leitura da palavra, né? Eu tô tendo uma aula hoje aqui, daqui coisa. Mas eu vou falar só um pouquinho, daqui a pouco eu já passo de novo. Mas assim, eu percebo muito de... Eu acho que você já ouviu isso também, né? Quando eu tiver o meu filho, eu não vou fazer assim. Né? Então... A gente já aprendeu que não se fala isso. Já vem de... eu tive uma experiência, meu pai me tratou de tal forma, eu tinha que ficar lendo a Bíblia em voz alta, então não vou fazer o meu filho passar por isso sem ver o valor daquilo. Exatamente. De ponderar o porquê que teve aquela correção, por exemplo, por que seu pai falava daquela forma, por que você ficava lá de castigo às vezes, né? Por que depois do culto ele dava só aquela fuzilada com o olho do tipo assim, nós vamos conversar daqui a pouquinho, você tá muito endemoniadinho aí. Tá? Então, assim, esses porquês, às vezes a gente quer dar uma barateada. Então, peraí, eu acho que quando eu tiver, na minha vez eu vou fazer diferente. E aí alivia, né, para o outro lado, e já não vai no 8, vai lá no 80, e aí perde essa referência que vocês estão comentando aqui, e trazendo para um lado da música, por exemplo. Né? Hoje, a gente já até conversou esses tempos aqui sobre as letras estarem rasas demais. Concordo. Né? E isso não só no meio cristão, mas fora Todo também. sentido. Eu já trabalhei também na questão fora. Está muito mais depravada do que era lá. E aí a pessoa fala, como é que eles vão cantar um trem desse? Mas se tu for ver a galera do Terra Samba, do El Chan lá atrás... Já tinha, né? Já tava... Então, aquela Exatamente. galera lá, gente, somos nós hoje. Sim. Passando isso para frente e piorando. No caso do mundão velho aí, piorando cada vez mais. E dentro da estrutura eclesiástica, da mesma forma, começou a aprender algo robusto ali, muito harmônico, e depois, não, mas peraí, vamos dar uma diminuída, eu acho que não há a necessidade. Né? Aí o estudo diminui, e aí a gente vive um marasmo, às vezes, musicalmente, enfim, e isso vem para o ensino também. Tu entende, com relação a isso também, essa passada de bastão que tu está comentando, que foi muito importante, mas o que levou a essa... não passada de bastão, na tua opinião, Jamie? Onde nós erramos quando o mundo e a cultura mudou, mas os pais, nossa geração, vou me incluir, ficou lá atrás. Né? Então, nós estamos falando da geração Z, a geração que vem antes é a geração Y. Né? Até o 83 ao ano 2000 ali, alguns estudos apontam até que 2001, o fato das Torres Gêmeas, meio que marca ali o início dessa geração. Né? Foi um fato que mudou o mundo. Então, assim, os pais da geração Y, eles pararam no tempo, de certa forma, nesse sentido de passar o bastão e tudo. Por quê? A gente vê isso porque a gente lidera adolescente, então tu lidar muito com pais de adolescentes. Isso eu não vou... A gente observa nos jovens, mas por cada um já ser dono do seu próprio nariz, a gente vai pegar essa referência mais nos adolescentes. Então a gente conversa com os pais e você vê que os pais são muito desconectados. Os filhos, eles estão na era da tecnologia, como eu falei. Muita coisa não tem como excluir o fator tecnologia hoje do nosso mundo. Então, eles estão lidando com tecnologia, com estilo de roupa, com certos costumes que no nosso tempo não tinha. Mas é apenas conceitos culturais. Não vou demonizar toda a cultura. Nós estamos inseridos na cultura de uma sociedade. Brasil, Santa Catarina, Joinville. Se você for para São Paulo, já é outra cultura. E os nossos pais aqui, o pai essa geração Y, perdeu a mão quando a geração mudou, mas eles ficaram. Então você vê hoje pais muito distantes dos filhos. Muito distantes em mentalidade, em intensidade. Então, eu falo isso que a gente lidera, então a gente atende muitos pais. Quando você olha no olho, quando você conversa, já aconteceu várias situações comigo, com a Sara, minha esposa, de atender um pai, uma mãe. Estava preocupada, por exemplo, um episódio meio bizarro até assim. Ver uma mãe conversar com a Sara, porque estava preocupada com a filha, né? Se estava pensando que era lésbica. E aí a gente... É algo que você dá atenção, né? Então vamos ver essa necessidade. E quando ela fomos conversar ali, a Sara foi conversar,
A mãe mostrou as fotos no celular, porque a filha estava selecionando umas roupas meio folgadona e tal, com umas camisas largas, umas calças largas. Então ela estava com medo de ser roupa só de menino. E esse fato da roupa, da vestimenta, ela já estava, meu Deus, será que minha filha é lésbica? E não tem nada a ver. Se você for olhar para os adolescentes, você não vai ver adolescente mais apertadinho, mais justo. É todo mundo um moletomzão, uma calça. As próprias meninas também caminham assim e tá inserido numa cultura, na geração que faz parte. Então, para você ver, nós falamos de uma vestimenta. A mãe, por estar desconectado, talvez ela tinha um padrão, né, de roupa, de vestimento que ela usou na adolescência dela. Perfeito. A filha está totalmente diferente, ela já jogou o assunto para outro lado, completamente diferente. Sim. Só que isso replica em várias outras coisas, vestimenta, mentalidade, né, igreja, e você tem que aprender a lidar com isso. Então, os pais precisam se atualizar para não perder essa passagem de bastão de vez dos filhos. Sim, perfeito. Eu digo que os pais têm que ficar espertos nas redes sociais. Eu não gosto, eu não uso. Não é por gostar ou por usar. Eu não uso um monte de rede social, mas eu estou em todas. Por quê? Porque eu quero ver o que está acontecendo. Exatamente. Para eu uso mal e porcamente o Instagram. Né? O resto é postagem que vai no automático do próprio Instagram. Mas eu preciso estar lá para saber. Tanto é que há pouco tempo atrás, 2 anos atrás, eu descobri que os adolescentes têm 2 perfis. Tem o perfil de crente e tem o perfil privado. Sim. Como assim? Isso. Não, tem o perfil de peraí. crente. Não. O perfil de crente ele é aberto. Todo mundo segue ele. É isso aí, tá tudo certo. Posta stories do culto, meu pastor preferido, que pregação. A minha vida Livrinho do Café com Deus Pai lá. Tô estourado. Aí tá tem lá no sua atração. Tá lá, né, no Feras. Aí tem o perfil privado, que aí não é o nome, é algumas siglas. Opa! E aí lá, tipo só que um aí eu não ET. consigo entrar, né? Eu não consigo entrar. sim. E aí consegue ver. Normalmente uma foto assim com o celular no rosto. Isso, ou só com os a olhos. mão assim, né? Eu boto pra seguir Low e nunca profile. aceitam. Um negócio mais misterioso. Eu boto pra seguir e nunca me aceitam. Tem que aceitar. Sim, porque é perfil aí Ei, é bloqueado. Mas é deixa eu privado. falar, os prints sempre chegam, hein? Eu só sei por isso. Os prints sempre Existe chegam uns amigos na mão da traíra? liderança. Sempre chegam. Deus tem os seus, Aí, ó. né? Os Não, seus tem. servos, os seus Ei, vasos aí, ali no meio, né? Deus usa. Aí, ó, só pra vocês ficarem ligados. ó. Chega na mão da liderança, tá? Não ache. Tanto é que eu descobri por isso. Eu recebi um print e eu falei, não é. Gente, isso aí é sacanagem. Fui no Instagram da pessoa, não tô vendo nada. Isso aí Não, é não. IA. É IA, com Não, certeza. vocês estão Sim. viajando. Não, é o perfil privado dela. Eu falei, não, desculpa, eu não sabia desse perfil aí. E tava lá. Tava lá, endemoniadinho. Então, gente, tem isso. E os pais... Imagina, se a gente... Né, o meu grupinho é pequeno, é 30 e poucos, 40 ali. Mas se no meu grupinho já tem disso, eu só tô antenado porque tem esse grupo de 30, 40 me falando as coisas. Então, o pai precisa estar conectado, o pai precisa estar na cola, Total. o pai precisa estar Tem que tá. voando. O pai precisa ler o famoso jornal do dia Exatamente. para saber o passadinha. que Exatamente. está Dá acontecendo. uma olhada ali, tá? exatamente. Mas eu quero te fazer uma pergunta. O que tu percebe assim de dificuldade para que os nossos adolescentes, essa geração aí de 14 a 17, 18 anos, serem crentes? Como, por exemplo, eu fiz a ETAD, que é um curso teológico na Assembleia de Deus, com 16 anos. Certo. Hoje eu acho que ninguém pensa nisso, um pai não obriga ou não diz que, não aconselha, né? Não vou falar obriga, mas não aconselha isso. Quais são as dificuldades que hoje tu percebe, tu sente lá com o teu grupo e tu vê que é geral? Tu sabe, não é só meu grupo, todas as igrejas passam pelas mesmas situações. Quais são essas dificuldades? Certo, vamos lá. Falando do âmbito de igreja agora, né? Deixa eu sintetizar essa resposta aqui. Falta de discipulado é uma das raízes. Por quê? A gente atende, vê essa geração, eles não se posicionam. Então, a grande maioria, não vou falar todos, eles têm dificuldade de se posicionar na escola, por exemplo. Porque lá todo mundo, né, beija na boca, faz isso, faz aquilo, e tem um Instagram lá privado, e etc e tal. Mas eles têm medo de se posicionar. Mas esse medo de se posicionar, aí tu começa a dizer, tal, isso não é uma causa, é um efeito. Qual é a causa disso? Sim. Falta de discipulado. Posso estender para os pais. Porque os pais não ensinaram ele no caminho em que deve andar. É dever dos pais isso aí.
Cadê a igreja que não exerceu agora o discipulado, né? Para firmar ele, firmar a identidade, firmar a fé deles. Porque a escola pode estar assim, quebrando pau ali, o parquinho tá pegando fogo, mas eu continuo filho de Deus na escola também. E quem disse que precisa ter 25, 30 anos para se posicionar? É possível ter adolescentes com 14, 15, 13, 12 anos posicionados em Deus lá. Sim. Mas isso já é o efeito. A causa, eu gosto de olhar para trás. Faltou pais, né? Uma geração órfãos de pais vivos. Faltou pais nesse caso. E faltou discipulado. Perfeito. Que hoje que a igreja brasileira está começando a se despertar para isso, está começando a vir um pouquinho mais à tona, porque a gente já está vendo o efeito de uma geração rasa. Sim. Essa geração é como se fosse assim um grande mar, para ilustrar, só que não tem profundidade, é um palmo. É um mar assim, ó, gigante, extenso, mas é um palmo de profundidade. Então, Perfeito. quem vai ensinar eles a serem profundos? Pensando nisso, a gente fez até um acampamento dos adolescentes ano passado, o tema foi: o raso não é nosso lugar. Justamente para que eles possam entender, gente, parem de ser rasos na palavra, em oração, devocional, mergulhem em Deus, vocês podem ter experiência já. Eles podem chegar na nossa idade aqui, 32, 35, eles podem chegar muito mais crentes, profundos em Deus, com intimidade com Deus. Não precisa chegar com 30, agora tô adulto, já vivi algumas coisas, vou orar, vou ler a Bíblia. Não, cara, faz isso desde já. Sim. Tu vai chegar na nossa idade assim, ó, muito melhor, muito mais à frente do que nós. Sim. Então, assim, a nossa preocupação com essa geração é discipulá-los no que cabe a nós como liderança, falo agora de adolescentes, de jovens, mas eu não consigo alcançar o lugar onde os pais estão. Aliás, eles passam muito mais tempo lá em casa, em outros determinados lugares. Como o Giovanni falou, eles têm uma refeição por semana ali com a gente, né? Mas nesse tempo que a gente tem, a gente ensina que a refeição que vale é arroz com feijão todo dia, a palavra, é um tempo de oração, entra pro teu quarto. Tem dia que você não vai ter nada para falar, abre o coração, chora, lê uma palavra. Tem dia que você não vai chorar e tá tudo bem, mas você se alimentou. Então, eles têm essa dificuldade de se posicionar mediante a geração, tudo isso, diante das amizades e tudo, mas eu não olho só o efeito, eu olho a causa que eu trago para os pais e trago para nós como liderança também. A gente trouxe essa responsabilidade ali na igreja de comer arroz, feijão e carne, sabe? Coisa sólida. Porque a gente vê hoje o que está estourando, e aí com todo respeito eu vou falar, não conheço a pessoa, nada, nunca li o livro, mas esse Café com Deus Pai, por exemplo, é o mais vendido do Brasil. Tem alguma coisa contra? Não, mas esse livro não deveria ser para crente. Sim. Esse camarada, ou é para o cara que aceitou Jesus ontem, que falou de Jesus ontem, Isso. achei Café com Deus Pai, vou ver aqui esse negócio aqui. Entre outros influencers ou pregadores que pregam, cara, mingau mesmo. Sim. Mingau. Sim. Isso é para quem não é crente, para quem conheceu o Evangelho. A gente tem essa responsabilidade na nossa igreja, é uma comunidade pequena, talvez até mais fácil de controlar, de, cara, vamos pregar sempre arroz, feijão, Exatamente. uma boa feijoada, uma boa sopa Isso. com frango, sabe? Exatamente. Um negócio Dá que sustância, dá né, pro sustância negócio. e te faz ficar profundo, né? Recentemente teve uma pregação que eu falei assim, ó, caraca, velho, eu vou ter que chegar em casa, eu tenho 41 anos, vivi a vida na igreja, eu vou ter que chegar em casa, assistir essa pregação de novo, porque eu perdi alguns pontos ali que eu preciso voltar e tentar esmiuçar. Para ver, assim, imagina, né? Uma pregação. E é isso que a gente está precisando. Sim. É isso que os nossos jovens e adolescentes... Teve alguém, eu não vou falar nome porque ele assiste o podcast, mas que me chegou assim, Giovanni, tu acha que para adolescente não deveria ser um culto mais light? Mas eu falei, não. Não, exatamente. Como não, Giovanni? Eu tenho uma filha adolescente. Eu falei, então, boa. Exatamente. Chega hoje em casa, pega o caderno do colégio dela e tenta responder as questões. Eu quero ver se tu sabe. Exatamente. Não sei, Giovanni. Então, vamos lá. Tu é um cara formado e tu não sabe responder essas questões. Ela sabe. Exatamente. Esses nossos adolescentes não são mais abestados.
Eles não são esses boca aberta que a gente É acha porque que criou-se são. uma mentalidade. Eles entendem muito bem Exatamente. o que a gente vai pregar. Criou-se uma mentalidade de que o adolescente tem que ser usado para um passatempo na igreja, ali, uma Nada. brincadeira, um entretenimento. E não, porque eles na escola aprendem matemática, português, biologia, Física, ciência, química, física, coisa tudo. que Por que não pode aprender uma boa teologia? Uma palavra Perfeito. sólida. Quando chega na igreja, a gente quer diminuir ali, né? A capacidade o nível. mental Não, deles. tem que- Não. E a gente leva isso para o nosso ministério Perfeito. também. Então a gente, na hora de pregar, a gente não alivia. A gente precisa formar uma geração profunda. Perfeito. Então, naquela única refeição que cabe a nós naquele momento, então a gente quer oferecer a melhor comida possível naquele momento ali. Melhor refeição para que eles possam sair de lá com vontade de comer mais, aprender mais de Deus, sabe? Já viu aquele livro Os Caçadores de Deus, Tommy Tennant, antigamente, aquela galera intensa por Deus, assim, que já indiquei para eles. São livros da nossa geração. Estou falando de livro de 20, 30 anos atrás, mas são livros que hoje você não vê, que é diferente de vários e vários devocionais por aí. Então eu não chego a indicar nesses devocionais, que eu não falei, ele vai ter sua importância pro que aceitou Jesus ontem, para aquele que está ali meio perdido, tentando se encontrar, mas ok, estamos na igreja, precisamos formar uma geração, vamos dar uma comida sólida para eles. Então, Sim. é um livro, então vamos ser bons em livros, é Bíblia, então vamos ser bons nos estudos bíblicos, para que eles de fato possam se firmar a identidade deles em Deus. Que demais. Eu lembro muito de Jesus, menino, em meio aos doutores, né? E falando das coisas do Senhor, de seu pai, no caso ali. E é maravilhoso porque tu vê as pessoas maravilhadas com aquela criança ali no meio falando profundamente. Isso, Tipo, não tava exatamente. aliviando, não tava ali. Tipo, Os mestres da lei estavam maravilhados, estavam surpresos com Jesus. caramba, o que é isso? Né? Por quê? Porque é possível sim aquilo que vocês estão falando, porque se a referência ao nosso mestre, ele viveu dessa forma. Isso. A gente não pode tentar baratear o que Jesus não barateou. Né? Cara, Exatamente. vamos viver, vamos ser profundo. Eu acho maravilhoso quando tem essa percepção. O discipulado é algo assim Importante demais, né? importante Tem que demais, porque de novo você vai ver que João era um jovem, Uhum. né? Da adolescente para jovem. E Jesus chamou e, cara, vamos para cima. Todos os discípulos Todos, eram jovens, é. né? Pedro era o mais velho ali, tanto que só ele, Jesus, paga imposto. Naquele episódio, os demais nem pagaram. Então, você tem que todos ali têm de 20 anos para baixo, né? Pedro era Cara, o único era que... cultural na Cultural, época. exatamente. Na época, na verdade, é isso aí. Eu acho que Pedro era o mais velho e tinha esses seus 20 anos. Exatamente. Então a gente não tá falando. Aí é que eu digo. Aí hoje eu preciso dar mingau para adolescente? De forma alguma. Mano, não, filho. Porque hoje tá muito mais esmiuçado. Eu Exatamente. fico imaginando se Jesus hoje chegasse aqui, batesse aqui na porta. Vem cá, Giovanni, tu vai ser meu discípulo. Ele ia falar umas paradas que eu falei assim, eu tô bugadaço, cara, com esse Exatamente. negócio aí. Sim. Só que Jesus falou para esses adolescentes. E eles entenderam o propósito e eu estou aqui hoje falando Isso. das mesmas coisas. Isso. Então, cara, os adolescentes têm que engolir coisa Com grossa. certeza, E com tem certeza. capacidade para. Sim, totalmente. Tem Totalmente. capacidade para. A gente não pode querer reduzir a capacidade deles de absorção Cê- do evangelho de forma alguma. Você falou ali em se posicionar na escola, tudo. Eu tenho 2 adolescentes lá da igreja que estudam em 2 colégios, que talvez eu não possa citar nomes, né, por questões que a gente Tá. não tem advogado tão bom. Mas o Jamie tem, né? Olha, Então, mas tem, ele- Aqui se tem ele- a se bala. ele souber da Já vou história ligar que ele agora, deve já vou saber, ligar tem agora. a bala. Ele deve saber da história, ele que cite o nome. Mas as 2 escolas, mas é até coisa positiva, é só para não... As 2 escolas... Pronto, é eu tenho positivo. Queremos vocês dois- aqui, dois- tá? dois- Vai. 2 adolescentes que têm cultos evangelísticos na escola, o famoso recreio com Deus, alguma coisa, um nome bem Pô, legal. que legal. E, cara, e aí tem uma adolescente que é a Laís, e ela vinha direto. Gil, tá passando por isso, tá acontecendo isso, isso, isso. Falei, Laís, continua. Seja xingado o que tu for ser xingada, Exatamente. ridicularizado o que for para ser ridicularizada, mas não desista, continua o seu chamado. E ela ficou, acho que 3 anos nesse recreio com Deus, lá, alguma coisa assim, e ficou, tá indo para a faculdade, crente, sei que na faculdade vai encher o saco dos desviados, dos endemoniados, Tem que ser porque assim. ela se tornou uma crente.
pela graça de Deus, tem o pai, que é o pastor Alan, e a sua mãe, a mãe que são crentes também. Amém. Então, ou seja, é desse tipo de gente, desse tipo de adolescente que a gente precisa despertar. Os caras Exatamente. precisam despertar. E isso com o discipulado, eu sempre aconselho os pais a discipularem os filhos em casa também. Tem que ser. A gente tem uma rede de líderes e adolescentes discipulando adolescentes, jovens discipulando adolescentes, mas é importante que ele veja o pai, a mãe, Exatamente. O pai é a autoridade maior, né? nesse intuito e nesse círculo de discipulado. Sim. Né? Porque, cara, meu filho vê eu orando, ora. E se eu não oro, ele já não ora. Esses dias eu tava em casa e o discipulado, nessa contemplação, o discipulado naquele tempo era andando junto todo o tempo, né? Eu gosto daquela frase, ande próximo do seu rabino ao ponto da poeira dos pés deles encobrir você, né? Então, quando a gente está mais próximo, a gente vai cobrindo com a poeira do pé do mestre. Esses dias eu estava em casa, estendendo roupa ali, tal, e tava ouvindo uma canção de adoração, e estendendo roupa, ouvindo, e amém, aleluia, cantando. E chegou uma hora que aquela canção, cara, assim, ela entrou no meu coração, não tava nem me preparando para esse momento de adoração, eu tava estendendo roupa, mas a canção invadiu meu coração, eu não aguentei, eu parei de estender a roupa, comecei a chorar assim, e ajoelhei, só que eu tava sozinho. A Sara tava lá para dentro, o Joshua, o Lucas tava para a escola, então eu tava sozinho na área de fora, e eu me ajoelhei, coloquei a cabeça no chão e, enfim, era meu momento, Deus ali, estendendo roupa, parei. Daqui a pouco, eu sinto uma mão no meu ombro. Eu falei, meu Deus, Jesus chegou. É agora. Jesus chegou rápido. Que presença é essa? Na hora que eu olho pro lado assim, o Joshua, 2 anos, tá assim do meu lado, tentando me olhar. O que que eu tô fazendo assim, ó? Sim. Aí ele viu que eu tava chorando, ele só pegou e ficou do meu lado assim, olhando. Tipo, ele obviamente não tem noção de tudo que Sim, tava acontecendo ali. Mas ele pegou e abaixou também e ficou olhando. Tipo, meu pai tá fazendo, eu vou fazer também. Olha então, pra tu isso. ver a importância da gente Sim. ensinar isso em casa. Eu não preparei esse momento. Eu deu vontade de me ajoelhar, adorar, meu momento ali. Daqui a pouco o outro tava do lado imitando, né? Sim. Discipulado é você imitar também. Então, Isso aí. Cara, isso é demais, porque às vezes, né, para não falar muitas vezes, vamos botar... às Para não vezes, falar sempre. Mas os pais perdem essa referência de serem, aqui no teu caso não era intencional, mas era intencional com Deus, mas não para que o filho veja. Mas trazer esse ambiente de culto para dentro da sua casa. Eu lembro papai fazendo culto, os famosos culto cultos, doméstico, culto né? doméstico lá, que era culto familiar, né? Aí ele contava as 2, 3 histórias e aí os crentes já ficavam emocionados, que era para a fome passar, na verdade, era para a fome passar, né? No fundo era para a fome passar. 12. Tá? Isso. Não é 12 discípulos, é 12 filhos. Isso. Mas assim, como foi importante, de repente, eu indo na madrugada no banheiro e vendo ele ajoelhado, orando pela nossa família, era algo que o meu avô fazia, por exemplo. E se ele estava vivendo isso, e porque hoje eu não posso pegar o meu filho e também sentar com ele e orar junto com ele, né? O que me impede hoje? Então, o que impede você hoje de tomar essa atitude de, peraí, eu não estou falando para alguém aqui sem instrução nenhuma. Eu preciso ser essa pessoa que vai instruir. Mas para isso, né, você também tem que se preparar. Né? E a nossa geração deu uma falhada nessa questão. Então, eu acho muito interessante quando vocês que estão na ponta da lança aí, cuidando dessa geração, olha para nós e vendo, peraí, cara, teve um ato falho ali atrás que a gente precisa consertar também. Exatamente. Né? E aqui, lançando mais uma agora para os dois, com relação à identidade nessa fase. Né? Meu Deus. Eu sei que o tempo tá voando, nós Meu temos Deus, mais meu 15, Deus. mas 15 assim, minutos. já vou lançar agora Vamos aqui, lá, tá? vamos lá. Tu Porque topa depois- voltar, né? Com certeza. Maravilhoso. Vamos lá. Maravilhoso. Tá? Tem até a social media junto. Já né, tá. A Thaís? assessoria tá forte A aqui. assessoria tá forte, que vai gravar e já tá alinhado. Mas assim, identidade é uma fase onde, como diria o Tiago ali, olha, você não pode ser como uma onda agitada pelo vento aí. Exatamente. É uma fase difícil com relação a isso, né? Vamos começar pelo Jamie aqui. Exatamente. Olha, só existe essa crise, eu vou voltar, talvez seja até repetitivo, né? Mas só existe essa crise Tá. porque faltou essa gestão que eu dou nome de discipulado.
Perfeito. Eu não posso passar, né? Falar de crise, se existe uma crise, porque em algum momento faltou um discipulado na vida. Quem eu sou? Eu venho de uma igreja que eu amo o nome da minha igreja. Igreja dos filhos. Tá. Nós pregamos identidade, vivemos isso. Então, e nós estamos falando de uma geração que é órfã, mas de pais vivos. Faltou primeiramente discipulado dos pais. Então, por que tem, por exemplo, essa crise de identidade na faculdade ou na escola, de vez em quando? Às vezes passou anos ali crescendo na escola bíblica dominical, né? Ou nas outras escolas, quer seja, cada igreja às vezes muda o nome. Mas quando chegou a hora de ir para a escola, para uma faculdade, em pouco tempo está desviado, né? Você não sabe mais quem é, já comprou um pacote de outra ideologia, mas não passou a vida inteira dentro da igreja. Gente, passar a vida inteira dentro da igreja não significa ser discipulado. Às vezes, ir na salinha não me fez um bom aluno, um bom seguidor de Cristo, né? Perfeito. Então, essa crise de identidade ela só é resolvida quando eu sei que sou filho de Deus. Eu preciso ser afirmado pelo próprio Deus por isso. Para saber, então, se eu estou na escola, se eu estou na faculdade, eu continuo sendo filho de Deus e ninguém vai me tirar isso. Então não tem ideologia não tem machismo, não tem feminismo, não tem qualquer outro ismo que existe N na nossa sociedade, nenhum deles vai me definir, porque eu sou filho de Deus. Mas para mim saber que eu sou filho de Deus, além do próprio Deus me afirmar isso nas próprias escrituras, alguém, humanamente falando, precisa me colocar, sentar e falar, olha, Jonathan, olha, Giovanni, a gente tem que renunciar a isso, renunciar aquilo, Deus te ama, você foi salvo pela graça, você é sustentado pela graça, então você errou hoje, mas calma, Deus não está somando os seus méritos, mas Ele também não está somando os seus débitos, você continua sendo filho, existe graça para você. Então, eu falo sempre, lá quando estou na atração, no Feras, o fato de eu estar ministrando para eles ali, no altar, no púlpito, gente, tira essa ilusão do altar. O altar é 5%, 10% do ministério. O ministério acontece embaixo, durante a semana, nos atendimentos, de casa em casa. Então, eu sempre falo para eles, eu estou ali, eu sou o resultado de várias pessoas que me ensinaram, que puxaram a orelha, que quando eu pensei talvez pisar na jaca, alguém falou, não, tu é crente, tu precisa renunciar a essa vontade tua. Então, todo esse processo de discipulado, de acompanhamento, vai evitar uma futura crise de identidade. Perfeito. Porque eu agora, com 32 anos, quando o dia mal bate na minha porta, eu falo, calma, eu não sou o meu dia mal. Eu não sou todo esse que está acontecendo. Não, eu continuo sendo filho de Deus. Tem uma tempestade? Tem, mas Jesus está no barco. Opa, me ensinaram que ele está no barco. Então, eu vou continuar passando por essa tempestade. Daqui a pouco o sol vai raiar, né? O Marcos Almeida tem uma música muito boa disso. Então, foi necessário um caminho de discipulado. Se faltou isso, é questão de tempo para uma crise de identidade bater. Porque você não teve a sua identidade firmada na rocha, né? Ninguém te levou para esse caminho. Sim. Caramba. O que eu vejo também, eu nem preciso responder, né? Mas o que eu vejo muito nisso também é, como você falou ali, né? A identidade nossa, cara, tá muito pregado. Eu tenho 41 anos e eu sempre vivi dentro da igreja. Então, quando alguém, um adolescente hoje de 15 anos, conhece Jesus hoje com 15 anos e oscila essa identidade, eu entendo, eu abraço e eu devagar mostro a identidade. Mas eu nunca consegui perder minha identidade. Sabe? Eu falei, cara, eu sempre soube que pecar, o que era pecado e Deus não se agradava. Eu sempre, ainda que cometendo, mas eu sempre soube qual era a linha. Eu sempre soube que eu tinha uma identidade com nome, com data de nascimento, com isso. O que eu vejo que falta hoje é os pais, como meu pai com 14 anos de idade, vamos lá fazer a tua identidade, sabe? É os pais, hoje, para o meu filho. Meu filho comete pecados. Meu filho tem 7 anos, ele já comete pecados. E eu digo assim, ó, vem cá. Isso que você cometeu aqui, para mim, necessariamente, não desabona, não mudou nada. Você fez isso aqui, para mim não... Agora, isso aqui é um pecado contra Deus. Exatamente. Então, eu estou responsável. Meu filho, isso aqui não me afetou. Eu poderia até fazer vista grossa. Mas isso aqui é um pecado contra Deus. Eu acho que se nós embutirmos isso nos nossos filhos desde sempre, eu desde sempre soube o meu nome. Quando eu aprendi a falar, a minha filha sabe que o nome dela é Lolo.
Daqui a pouco ela vai saber falar Lorena, ela vai saber que o nome dela é Lorena. Exatamente. Daqui a pouco ela vai saber o dia que ela nasceu. Como o meu filho já sabe. O meu filho, se largar ele aqui na escola, ele vai chamar um de qualquer estranho e vai dizer assim, eu moro na rua tal, telefone do meu pai é tal, sou filho de tal, minha avó mora em tal lugar, minha tia mora... Sabem os nomes das ruas. Então, peraí. Então, se meu filho de 7 anos tem bastante informação séria, um adolescente de 14, 15, 16 anos vivendo um evangelho genuíno, sabe de quem é filho. Agora, crises vai ter. Mas aí você lembra que falaram para você que Jesus estaria no barco. Exatamente. E aí, cara, deixa a tempestade. Eu tenho 41 anos e recentemente passei por tempestade. Mas o tempo todo eu falei... Quem nunca? Vai passar. A Quem tempestade nunca? não vai durar para sempre. Exatamente. Um dia o sol vai clarear e aí o barco vai se acalmar. Ou o Senhor vai, resumidamente, vai se levantar e dizer, pode parar com essa palhaçada aí? Chega. Chega, exatamente. O que importa é a gente entender que estamos em Jesus Cristo. Tempestade vai vir turbulência, vai vir tudo. Mas eu preciso sempre, cara, sempre. Quando eu esquecer meu nome, todo mundo tem um documento, que é a certidão de nascimento. Você que está falando, que a gente está falando do lado espiritual, você também tem um documento que diz quem é você, que é a Bíblia. De quem eu sou filho, Quem é a Bíblia. Então, ou seja, cara, estou confuso. Eu não sei se eu sou homem, eu não sei se sou mulher, eu não sei se eu sou esse monte de nomes que eu já não sei mais dizer. Eu não sei o que eu sou. Beleza? Tem uma certidão de nascimento para você. Vai lá, lê ela, que você vai entender. Que bom, eu já entendi quem eu sou. Que é a Bíblia. Exatamente. Certidão nossa de nascimento. E você acabou de dar um exemplo que aqui também a gente poderia discorrer por muito Vai tempo, embora, né? que era essa questão da a crise da identidade de gênero, né? Quem eu sou. Aí você, hoje está comum e está batendo nas nossas igrejas, né? Quem hoje não tem uma igreja que não recebeu alguém que agora era homem, mas agora é mulher, e vice-versa, e cis, Me e sinto, gênero. tal coisa. Exatamente. E aí você vê a crise de identidade instalada. De uma fé que não foi firmada na rocha, e onde faltou discipulado, onde faltou acompanhamento, faltou paz, provavelmente, também. Não posso colocar isso, né, nas costas da igreja. Mas essa bandeira LGBTQIA+, que está sendo levantada hoje fortemente no nosso meio, ela vai de encontro com a geração Z. Sim. Então, por isso que a gente não pode olhar para a geração Z, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, e querer dar papinha para eles. Querer dar entretenimento para eles, onde é pra gente estar jogando pesado, falando do evangelho, falando de renúncia, né? Eu gosto muito de uma frase atribuída a Paul Washer, onde ele fala, se sua igreja vive de entretenimento, ore para que um circo não abra do lado dela. Então, eu gosto dessa frase porque fala assim, cara, eu não tô aqui para brincar. Se é um sábado que eu tenho para ministrar para os jovens, se é uma sexta que eu tenho para ministrar para os jovens, como é lá na igreja, então nós vamos entregar tudo hoje. Nós vamos entregar o evangelho completo, da forma melhor possível, para que haja transformação, para que haja identidade firmada na rocha e por aí vai, né? Então, a gente não pode brincar. Eu vou Gostei dele. Não. Não. James, senhoras e senhores. Mas assim, meus irmãos, para finalizar, tá? Eu queria ouvir mais. Tá, mas ele vai voltar. Mas vai voltar. Só de raiva. Aí, ó. Mas antes nós vamos trazer a mulher dele. Já que Ih, tá barrigão, vendo, maior amor? que o meu. Maior que o meu, Sara vai vir. Maior que o meu, aquele barrigão. Você tá 4 meses ainda, né? Tá 4. Não, já dá de marcar para mês que vem. 4 meses. O que você poderia falar agora para os adolescentes e jovens que estão ouvindo ou assistindo nesse momento? E enfim, tá nessa crise de identidade, tá nesse momento ouvindo várias vozes. Sim. Olha, cara, eu não tenho base, eu não tenho alguém para me direcionar. Qual que é a direção e o conselho que você daria, Jamie? Tá, eu tenho 2 conselhos aqui Tá. para dar para os jovens, adolescentes que estão nos assistindo aqui. O primeiro, se você está com uma crise, está com dificuldade, não caminhe sozinho. Não caminhe sozinho. Boa. Peça ajuda. Peça ajuda para o seu amigo, para o seu pastor, para o seu líder, abre seu coração para o seu pai, alguém de confiança. Não caminhem sozinhos. Somos uma geração que precisamos de referência. A geração dos influencers, gosta de ver alguém. Então, caminhe com alguém de confiança do seu lado. Peça ajuda. Esse é o primeiro conselho. Não tenha vergonha. Segundo conselho, é o que nós pregamos constantemente. Não vamos mudar essa mensagem. Jovem, adolescente, você que está me vendo ou ouvindo aqui, gaste a sua vida para Jesus. Ame ao Senhor com seu coração, com seu entendimento, seu intelecto, sua alma, seu coração. Gaste toda a sua energia vivendo para Jesus.
não gastar essa energia, para Jesus é uma ilusão. Viver para o mundo, que o mundo pode oferecer isso, aquilo, é uma ilusão. Então, o que nós pregamos é: ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Então, jovem, vai chegar o dia que nós vamos ter 80 anos, Giovanni. Já não tem tanta força assim. Eu já tô na metade Já não tem do caminho. como participar das conferências, dos eventos, do evangelismo. E nós vamos ver para o Senhor com 80 anos também, se ele não voltar antes. Mas enquanto não temos 80, enquanto temos 20, 15, 25, 40, vamos gastar a nossa vida, a nossa juventude toda para o Senhor. Amém. Meu Deus, que maravilhoso. Giovanni, o que você poderia também falar? É redundante, né? Mas eu sempre digo que eu tenho vários adolescentes, graças a Deus, de todos esses 10 anos que a gente liderou, né? Sei lá quantos, já fui vários casamentos, vários aniversários de 15 anos, vários casamentos, já vejo alguns com filhos no colo. Então, e sempre eu falo o seguinte, John, antes de tu escolher a tua faculdade para ter 30, 40 anos de profissão até tu se aposentar, queira descobrir onde é que você vai passar a eternidade. Eu acho que é muito importante ser um bom médico, ser um bom advogado, ser um bom empresário, ser um bom qualquer coisa que você quer ser. Bom policial, não sei. Não importa isso. Eu acho que tem que estudar, tem que procurar, busca isso. Mas estudar 4, 5, 6 anos com sangue nos olhos para se aposentar dali 30, 40 anos, eu acho muito pouco. Muito pouco. Eu acho que a gente tem uma eternidade e aí não é 30, não é 40, não é 50, não é 60 anos. É eternidade. É até nunca mais. Para uma vida com Deus. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, e uma coisa não tem nada, não estou aqui, nunca preguei não vai estudar. Vai estudar. Claro. Vai ser um bom médico, vai ser um bom advogado, mas se você se enfia nos livros de medicina, nos livros da engenharia, também se enfie na Bíblia. Exatamente. Sabe? Te vire, procura tempo. Exatamente. Você não está procurando tempo para estudar para uma federal, para ser um médico. Procure tempo para mergulhar, Ali né? tem verdade absoluta, né? Então, cara, esse é o meu conselho sempre. Eu tenho adolescentes, pela misericórdia de Deus, que a gente liderou, que hoje são médicos. Eu tenho o Vini, que teve agora, final do ano, que vou lá em São Paulo, vai se formar em Assis. Final do ano agora, e vai ser um doutor. Eu já falei para ele, vai cuidar de mim, que vai cuidar de velho. Vai cuidar de mim, quando eu ficar velho, eu vou ligar para ele assim, ó, te vira. Se eu morrer, tu apanha. Então, você já tem advogado se formando, tem um que quer ser presidente da República. Eu falei assim, o dia que acontecer isso, eu quero que tu seja crente antes de ser presidente. Isso. Então, mano, eu acho que o guri vai querer mesmo, vai seguir. A nossa preocupação, antes de querer ser qualquer coisa, é ser um cristão. Com certeza. Cara, porque aí tudo vai ser mais gostoso, tudo vai ser mais prazeroso, o dinheiro não vai ser mais importante que a salvação. Hoje, inclusive, eu vi um corte e compartilhei no meu Instagram, Giovanni Claudino, do Zé Bruno, que é o vocalista da banda Resgate. Cara, aquilo me deu um tapa na minha cara, porque a realidade é que a gente tem buscado coisas dessa terra. Sim. Porque eu estou amando mais essa terra que a eternidade. E volto a falar, maravilhoso, estou feliz. O John comprou um carro agora de 400 mil reais. Aqui tem carro importado, que eu imagino que tem, né? Profetiza, varão, profetiza. Não tem problema e eu gostaria de ter também. Mas isso não é tudo. Não. Isso não é o mais importante. O importante é a nossa vida com Deus. Cara, adolescente, mergulhe na palavra. Mergulhe. Eu queria que alguém me batesse mais quando eu tinha 14, 15 anos. Né? Eu fico imaginando esses moleques de hoje, 15, 16 anos, se mergulhar hoje, o quão vão nadar daqui 15 anos. Ninguém segura. E talvez, mano, a gente não veja. Talvez a gente veja um pouquinho. Mas talvez essa nova geração ainda cedo mergulhe tanto que aí o avivamento vai vir através de um desses, sabe? Eu creio. Então eu oro muito, eu peço muito para os adolescentes assim, ó, pô, eu só queria ver um de vocês, sabe? Só um de vocês assim, ó, nadando no Senhor assim, dane-se o resto, velho, dane-se o resto. Então, enfim, Vamos busca ver, o Senhor. vamos ver. Rapaz, eu tô com 2 leões aqui, tá? Na juventude brasileira. Meus irmãos, agradeço vocês que ficaram até aqui. Que coisa maravilhosa. Eu também acredito que você gostaria que a gente continuasse, mas
o tempo nos é escasso. A gente só pagou 1 hora, né, Diogo? Isso. O culto é pentecostal, tá? Isso. O cachê tava caro. né? Não. Mas é o tempo que a gente tem para as rádios aí. As E rádios que nos tempo cobram. Isso. Mas que tempo maravilhoso. Eu acredito que você foi edificado. Quais são as tuas redes sociais, Jamie, tem aí de cabeça? Eu uso o Insta hoje, Tá. a principal ali, @jamie.alves, você me segue lá, Tá. e lá a gente se conecta, se Mas conversa. é um Jamie Diferenciado. É um Jamie, diferenciado, isso. gourmetizado, Ah, né? Jamie, entendeu? É o Jamie. Jamie aportuguesado que eu falo. Isso. Tá. EIEIMY. Pô, aquele Y ali Ponto é maravilhoso. Alves. É, fechou, né? Amy. Jamie. Com o final do Jamie, Y lá. exato. E o Giovanni? É, Giovanni Claudino. Giovanni Claudino também, tá? E tu, John? Não precisa seguir que eu não tenho assim... Ah, que isso. Você é adolescente, A humildade mas do quiser John uma de musiquinha lá, um Tá. negocinho, rasinho, um negocinho. monstro. Vai lá, Vamos lá. Jonathan MRQ. Vamos lá, inclusive eu vou fazer propaganda do meu amigo Jonathan, assim, ó. Porque é o seguinte, cara, se você tá cansado de ouvir música Tá. que se canta na igreja e tudo, Tá. mas que não te leva pra lugar nenhum, então tu vai lá no John, no canal do John, Tá. inclusive no canal do YouTube, Tem também. porque ele tem feito uma série bem bacana de crente, só música de crente. Pronto. Só música de crente. E é música de crente, não é só a música que tá tocando na igreja, não, é as de crente. Tá. Tá? Porque tem as músicas que tocam na igreja e as de crente. Tá. Tá? E aí tem umas autorais do John. Tem umas autorais do John, que inclusive ele tá dando de graça pra Onda Dura, que é crente, né? Pra vocês verem como o cara é crente. Tá. Em vez de Libera. estourar e ficar milionário, Tá. não, ele Tá. prefere ficar só rico e dar as músicas. Então vai lá também na Onda, né? Onda Dura, Onda Sound. Isso, Onda Dura Sounds, vai lá. Então tem também. muita canção boa lá. O Jonathan Marques. Isso. Meus irmãos, muito obrigado vocês que ficaram até aqui. Uma honra, uma alegria recebê-los. E, Jamie, obrigado, tá? É isso, gente. Alegria. Obrigado mesmo. Obrigado de Prazer coração. pelo convite. Que família abençoada. E vão lá. Quando que é o Atração? O Atração é todo sábado, Tá. às 19h30. E o Feras toda sexta, às 20 horas, lá na Igreja dos Filhos. E se Na você não sexta-feira. pode ir na sexta no Feras, nem no sábado na atração, aí você vai no Gap na quarta Pronto. e é isso. Tá. Não, maravilhoso. Não, ele Ah, já isso nunca engatou. falou da minha igreja. Já do engatou. Meu, do meu Já- grupo. já Mas fala engatou. dos Já pensando engatou. o quê, rapaz? Meus irmãos, até o próximo episódio Valeu! do Santo Podcast. Valeu!